Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo suplá. Olha que amor, gente, que delicadeza que ficou o nosso suplazinho. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho, viu, gente? Então, para você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever, certo? Lembrando também que nós vamos deixar na descrição do vídeo, certo? O tamanho da peça e a lista de materiais. Olha que amor que ficou o nosso trabalho, gente. Ficou perfeito, olha. Imagina uma mesa, né? Com esse suplá. Que amor que não vai ficar. Fica maravilhoso. Agora a gente vai iniciar a nossa aula. Nós vamos começar a trabalhar pelo centro do trabalho, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa aula. Olha que lindo. Olha a delicadeza que ficou esse trabalho. Ficou perfeito. Essas florzinhas lindas, gente. Dá um efeito maravilhoso no trabalho. Vamos agora para a nossa aula. Eu estou usando, gente, a linha Duna 3043, mas você pode usar o Max Color número 4 também, que tem na mesma cor, tá? Aqui nós vamos iniciar com um cordãozinho de 8 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou virar e laçar a minha primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou trabalhar agora, gente, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar aqui no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas iniciais que faz a vez de um ponto alto, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos, olha, 24 pontos altos. Feito isso, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, novamente vou trabalhar 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar nesse mesmo pontinho de base e vou sobrepor mais um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 correntinhas. Vou pular um pontinho, vou no próximo e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto. Olha, 1, volto no mesmo, 2. Novamente, 1, 2 correntinhas, pulo um de base e no próximo nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer todo o contorno por 12 vezes. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, pulo 1. No próximo, 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1. No próximo, 2 pontos altos. Olha, são 2 pontinhos no mesmo ponto de base. E assim eu vou trabalhar a mesma sequência de repetições por 12 vezes. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 correntinhas, vem aqui nesse primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Trabalha 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho de base e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho. Olha, 1, no mesmo, 2. Vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Pulo as 2 correntinhas de base, em cima do primeiro ponto alto de base, ponto sobre ponto. E no próximo, 2 pontos altos, 1, 2. 2 correntinhas, ponto sobre ponto,
E no último ponto, eu acrescento 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Fazendo todo o contorno. Chegamos aqui agora, a gente vem e trabalha com um ponto baixíssimo fechando. Você vê que as duas primeiras carreirinhas a gente trabalhou 2 correntinhas e 2 correntinhas. Agora a gente vai trabalhar com 3. Olha, ponto sobre ponto 1, vou no próximo ponto sobre ponto e no último 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Ponto sobre ponto 1, 2 e no último um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, sendo um em cada pontinho de base e 2 no último, certo? E assim nós vamos trabalhar todo o contorno, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 3 correntinhas. 1, 2, no último 2, 3 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 3 correntinhas, fazendo todo o contorno. Trabalhamos as 3 correntinhas, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos trabalhar mais 3 carreirinhas iguais a essa, que são 3 correntinhas, ponto sobre ponto e o aumento no último. Depois, novamente, aí fica 3 correntinhas, 5 pontos altos. Na próxima, 3 correntinhas, 6 pontos altos. E na próxima, 3 correntinhas e 7 pontos altos, certo? Então, nós vamos trabalhar mais 3 carreirinhas iguais a essa, trabalhando 3 correntinhas, ponto sobre ponto, sempre o aumento no último. Na próxima, 3 correntinhas, ponto sobre ponto e no último, um aumento. Então, nós vamos trabalhar 3 carreirinhas iguais a essa, mais 3, vai dar um total de 4. Então, olha aqui como ficou, certo? Então, aqui nós começamos, olha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Na próxima, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Olha, ponto sobre ponto e o aumento no último. Você vê que sempre o aumento é na última carreirinha, olha, tá vendo? Então, na terceira, 3 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 e 2 no último. Então, 4 pontos altos. 3 correntinhas, 5 pontos altos. 3 correntinhas, 6 pontos altos. 3 correntinhas e 7. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 no último. 1, 2, 3, 4 e 2 no último. 1, 2, 3, 2 no último. 1, 2, 2 no último. 1 e 2 no último. Então, as duas primeiras, 2 correntinhas. Depois, você trabalha com 1, 2, 3, 4, com 3 correntinhas. Sempre ponto sobre ponto e o aumento. Então, aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, certo? As duas primeiras de 2 correntinhas e as 4 de 3 em 3. Olha, 3, 3 e 3. E sempre o aumento no último. Certo? Agora, nós vamos trabalhar a nossa 7ª carreirinha. Eu vou trabalhar 2 pontos altos, olha, 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho, 2 pontos altos. Aí, eu vou trabalhar agora, olha, 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 2 no último pontinho. Olha, 1, 2. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, olha, um aumento no primeiro. Aí, você trabalha 5 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento no último pontinho.
E assim a gente fica com 9 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar, olha, um aumento no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 ponto sobre ponto e um aumento no último. 3 correntinhas, um aumento no primeiro, 5 pontos altos e um aumento no último. Então, vai ficar 9 pontos altos, 3 correntinhas, 9 pontos altos, fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho, vou emendar com ponto baixíssimo novamente, trabalhar 3 correntinhas, certo? Agora, eu vou trabalhar, olha, 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. 1, 2 no mesmo pontinho. E vou trabalhar, olha, 1, 2, 3... E no próximo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho. Olha, 1 no mesmo pontinho, 2. 1, 2, 3. E no próximo, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Certo? Então, aqui ficou, olha. Um aumento, 1, 2, 3, um aumento, 1, 2, 3, um aumento. Então, aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. 2 correntinhas, agora é 2 correntinhas, tá? Então, nessa carreirinha aqui, nós vamos trabalhar 2 correntinhas. Vem aqui e, novamente, 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Trabalho 3 pontinhos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, certo? E no próximo, eu trabalho 2 pontos altos, 1, no mesmo pontinho, 2. Trabalho novamente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, e no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, aqui vai ficar 12 pontos altos, 2 correntinhas, 12 pontos altos, 2 correntinhas, e vai no próximo. E vamos trabalhar, assim, todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, aqui é 2 correntinhas, tá? Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno, tá vendo como ele vai ficando bem abertinho? Feito isso, chegamos aqui, trabalha 2 correntinhas, vem no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, vamos trabalhar 3 correntinhas, e agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, não tem aumento. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto. Chegou aqui, olha, sobre as 2 correntinhas, você trabalha 2 pontos altos. 1, 2. Novamente, você vai trabalhar ponto sobre ponto, para chegar no próximo espacinho de base. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto, sobre as 2 correntinhas, 1, ainda no mesmo espacinho, 2. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, certo? Vai fazer todo o contorno para concluir a nossa carreirinha. Trabalhamos, olha, todo o contorno. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, eu vou emendar. Todas as vezes eu emendo com um ponto baixíssimo e subo com 3 correntinhas, porque sempre as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, e nesse pontinho, olha, antes de chegar sobre esses 2 que tá na correntinha, a gente vai trabalhar um aumento. Então, aqui vai dar 11 pontinhos, tá? Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Trabalhei ponto sobre ponto, olha, nesse pontinho que fica na reta do último, olha, o pontinho do último motivo, olha, tá vendo? O último ponto do motivo. Antes de chegar sobre esses 2 pontos que fica sobre as correntinhas, você vai trabalhar um aumento, certo? Trabalhou um aumento nele, novamente você vai trabalhar ponto sobre ponto.
certo? Então, aqui vai dar 13 pontos altos e um aumento, ok? Olha, chegamos nesse último pontinho aqui, que fica no motivo. 2, 1, volto no mesmo pontinho, 2. Então, olha aqui, olha, depois do primeiro aumento que nós trabalhamos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. E assim a gente vai fazer todo o contorno, 13 pontos altos, um aumento. Aqui nós começamos com 11, porque faltam esses dois pontinhos aqui, certo? Mas dá certinho, 13 pontos altos, um aumento, 13 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, olha aqui, a gente vai trabalhando 13 pontos altos e um aumento, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Aqui tem 11, mas acontece que aqui, olha, nós vamos trabalhar mais 2, olha. Tá vendo? Um aumento e mais 2. Com 11 que a gente trabalhou ponto sobre ponto, dá 13 pontinhos e o nosso aumento. Feito isso, eu emendo com um ponto baixíssimo, vou trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e vou trabalhar ponto sobre ponto para a gente alcançar o nosso aumento. Olha, chegou em cima do último pontinho do aumento. No primeiro, você trabalha ponto sobre ponto, e no último, você trabalha um aumento. Então, nessa carreira anterior, nós trabalhamos 13 pontos altos, um aumento. Agora, a gente vai trabalhar 14, um aumento, certo? Sempre o primeiro fica faltando 2 pontinhos para a hora que a gente vai continuar aqui, olha, pega em cima desses 2 pontinhos. Então, aqui tem 12 pontos altos e um aumento. Agora, fica 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos e um aumento. Então, olha que é o nosso aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um aumento, certo? Então, vai ficar 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, olha aqui, trabalhamos o nosso aumento, aí você trabalha mais 2 pontinhos, ponto sobre ponto. Aí, fica 14 pontos altos e o nosso aumento aqui, certo? Então, é todo o contorno, 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos, um aumento. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, mas eu vou reservar essa argolinha e vou trabalhar nessa segunda argolinha. Você vê que aqui, olha, nós temos um cordão de correntinhas em cima da carreirinha de pontos. Então, você vai reservar essa e trabalhar na segunda, olha. Então, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, laçando apenas a argolinha de trás, olha. Vamos fazer essa sequência de repetições por 24 vezes. Então, aqui, laçando apenas uma argolinha, nós vamos trabalhar 24 pontos altos. Então, olha aqui, olha, a gente reserva uma argolinha, olha, tá vendo? Então, sempre trabalhando na segunda argolinha e reservando a que está de frente, olha. Certo? Então, aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vou trabalhar 2 correntinhas. Vou no próximo pontinho, olha, eu não pulo nem um pontinho de base, vou no próximo, laçando apenas uma argolinha e vou continuar trabalhando mais 24 pontos altos. Então, eu vou trabalhar todo o contorno, 24 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo pontinho já começo 24 pontos altos, 2 correntinhas, olha, tá vendo? Olha aí, trabalhamos 24 pontos altos novamente, olha. Então, vai ficar 24 pontos altos, 2 correntinhas. 24 pontos altos, 2 correntinhas. Quando você faz as 2 correntinhas, que você começa novamente a trabalhar mais 24 pontinhos, você não pula nem um pontinho de base, olha. Trabalhei os 24, 2 correntinhas no próximo. 24, 2 correntinhas, já comecei no próximo, tá? E assim a gente vai fazer todo o contorno. 24 pontos altos, 2 correntinhas. 24 pontos altos, 2 correntinhas. Quando trabalha as 2 correntinhas, você não pula nenhum pontinho, ok? E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições por 8 vezes.
trabalhamos todo o contorno, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 vezes nós trabalhamos. Porque aqui, olha, sobre esses 24 pontinhos, que a gente vai fazer as pontinhas, né? Que é o bico do trabalho. Vem aqui, olha, 2 correntinhas, emendo com um ponto baixíssimo, eu vou pular o meu primeiro pontinho. Vou laçar o segundo e vou trabalhar 3 correntinhas. Então, aqui a gente tinha 24 pontos altos, eu vou pular o primeiro e o último. Agora, eu vou trabalhar 22 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, ok? Trabalhei, olha, faltando um pontinho, eu paro, certo? Então, a gente vai trabalhar sobre os 24 pontinhos, olha. Então, aqui tem 22, que eu pulei o primeiro e o último. Feito isso, olha, eu vou fazer uma correntinha, aí eu viro, certo? E, novamente, eu vou pular o meu primeiro pontinho e vou vir no segundo. Pulei o primeiro, faço 3 correntinhas, agora eu vou trabalhar 20 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Então, agora eu vou trabalhar 20 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhei 20 pontinhos, pulei o primeiro, pulei o segundo. Então, 2 carreirinhas, eu pulo um pontinho. Então, aqui tinha 24, né? Olha, 24, eu pulei o primeiro, comecei no segundo. E deixei o último sem trabalhar. Trabalhei 22 pontos. Na terceira, eu trabalho, olha. Então, terceira que eu conto com essa aqui, olha. Então, uma de 24, uma de 22 e uma de 20. Vou trabalhar uma correntinha e agora eu vou pular 2 pontinhos. A partir dessa, a gente começa a pular. Olha, a partir da segunda carreirinha que tem a diminuição, olha, 24, aí a gente começou diminuindo uma e diminuindo duas. Diminuímos 2 de 1 em 1. Agora, a gente vai diminuir de 2 em 2, olha. Pulo o primeiro, o segundo e venho no terceiro, certo? Agora, eu vou trabalhar 16 pontinhos, certo? Trabalhando ponto sobre ponto. Então, olha aqui, pulamos 2 primeiro e os 2 últimos. Faço uma correntinha e, novamente, vou pular os 2 primeiros, olha. Pulo o primeiro, venho no segundo e no terceiro. Então, nós pulamos 2 pontinhos e vou subir com 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar 12 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui como vai ficando, certo? A gente vai diminuindo. Trabalhamos 12 pontinhos, agora eu faço uma correntinha, olha, eu viro e volto. Vou pular o primeiro, vou pular o segundo e vou começar no terceiro. Então, agora a gente vai trabalhar 8 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, olha. Ponto sobre ponto. Você vê que a gente vai diminuindo 2 no começo e 2 no final. Então, você começa a diminuir 4 pontinhos por carreira, olha. Então, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha e vira. Virou, pulo o primeiro, pulo o segundo e vai no terceiro. Então, agora a gente trabalha 4 pontinhos, contando sempre com as 3 correntinhas que a gente sobe, olha. 2, 3, 4. Trabalhou os 4 pontinhos, você faz uma correntinha, vem e corta a pontinha. Cortou a pontinha, puxa e esconde ela entre os pontos. Então, olha aqui, nesses pontinhos aqui, olha, dessas 2 correntinhas,
Na próxima, aqui a gente tem 24 pontos altos. Depois, na próxima carreirinha, diminuímos um de um lado, um do outro, então tem 22. Na próxima, diminuímos um de um lado, um do outro, ficamos com 21. Desculpa, 22, 20. Depois, nós trabalhamos 16, depois 12. E depois 8 e 4. Então, as duas primeiras, olha, diminuímos o primeiro e o último, certo? Depois, na próxima, diminuímos o primeiro e o último, certo? E depois a gente começou a diminuir de 2 em 2, de 2 em 2. Aqui, olha, deixa eu mostrar assim. 24, diminuímos um e o último. E trabalhamos 20 pontinhos, olha. 24 nessa que a gente fez completa. Depois, nessa que a gente começa a diminuir, 22, diminuímos um. Na segunda, diminuímos mais um, ficamos com 20. Aí, a gente começa a diminuir de 2 em 2. 2 no começo e 2 no final, olha. Trabalhamos, olha, 4 carreirinhas diminuindo de 2 em 2. Então, 20, certo? Depois 16, depois 12, depois 8 e depois 4. Certo? Então, olha aqui. Então, fica 24 a primeira, depois 22 a segunda, depois 20 a terceira, depois 16 a quarta, depois 12 a quinta, certo? Depois 8 a sexta e 4. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas, ok? Aqui, ó, 24, 22, 20, 16, 12, 8 e 4. É 7 carreirinhas, contando com as de 24. Depois da de 24, são 6 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Assim, você pode fazer todas as pontinhas primeiro, para depois vir com as florzinhas. Eu optei fazer só a primeira para não cortar a linha aqui, depois emendar, que agora a gente vai fazer. Mas você pode fazer todas as primeiro para depois fazer a florzinha. Ou só faz essa primeirinha, porque você chega aqui, olha, para não cortar a pontinha, você faz ela e corta aqui. Agora, a gente vai começar a fazer as florzinhas, ou fazer todas de uma vez. Eu prefiro fazer as florzinhas primeiro, que aí fica mais fácil depois para você vir fazendo, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu fiz uma e vou fazer as minhas florzinhas aqui. Depois, eu continuo fazendo as outras, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, se você preferir, você pode fazer todas as pontinhas primeiro, para depois vir fazendo a florzinha, certo? Só que depois dá um pouco mais de trabalho para você fazer as florzinhas. Então, eu optei fazer só essa primeira para não cortar a linha aqui, que eu ia cortar aqui e depois emendar de novo, né? Então, eu fiz ela e cortei. Que aí, na outra, eu tenho que começar. Cada uma que eu faço, eu tenho que cortar a pontinha. Agora, então, eu vou fazer minhas florzinhas aqui. Agora, aqui, nós vamos trabalhar nessas argolinhas, gente, olha. Tá vendo? Que a gente reservou. Por isso que eu falei pra vocês que eu prefiro fazer depois as pontinhas, pra ficar fácil pra hora que você for dobrar e trabalhar aqui, olha. Tá vendo? Então, aqui eu só faço a primeira pra evitar de cortar a linha e depois emendar de novo. Então, eu faço ela e já corto aqui, olha. Então, eu vou vir aqui, vou laçar o meu pontinho, olha, uma argolinha, laço aqui e trabalho, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 faz a vez de um ponto alto e 2, olha, eu prendi e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Como eu falei, 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e 2 de espaço de um ponto para o outro. Aí, eu vou na minha próxima argolinha, olha, laço, um ponto alto, 2 correntinhas, na próxima, um ponto alto, 2 correntinhas, na próxima, um ponto alto, 2 correntinhas, na próxima, um ponto alto. Então, aqui, gente, fazendo todo o contorno, a gente vai precisar de um múltiplo de 9 em 9. Então, vai sobrar 3 pontinhos. Então, como que eu vou fazer? Olha, vou fazer 2 correntinhas e pular um espacinho aqui.
Aí, eu vou continuar trabalhando. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, a gente vai precisar pular 3 pontinhos. Olha, se você vê que a gente não pula, vamos precisar pular 3 espacinhos pulando um pontinho, porque sobra 3 pontos fazendo o contorno. Então, para não sobrar, a gente faz isso. Então, como que eu fiz no meu? Eu trabalhei, olha, nesse primeiro, eu pulei um motivinho de um ponto. Aí, eu vim trabalhando. Trabalhei sobre 1, 2, 3, depois no próximo eu pulei um pontinho. Depois eu trabalhei 1, 2, 3, no próximo eu pulei um pontinho. Olha, você vê que fica 1, 2, 3 para chegar nesse aqui. Então, em 3 espacinhos, você vai ter que pular um pontinho. Nos outros, você não pula. Então, para ficar a distância certa um do outro, eu fiz isso, olha. Pulei um nesse primeiro motivo, trabalhei 1, 2, 3, pulei no quarto, 1, 2, 3, pulei mais um no quarto e ficou 1, 2, 3 para chegar nesse aqui. Então, todos, como eu falei, você vai trabalhar 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. E aí, você distribui onde você quer pular o seu pontinho, certo? Então 3 espacinhos desse, você vai ter que pular um pontinho. Então, você distribui. Eu distribuí desse jeito que eu falei para vocês. Trabalhei nesse primeiro, depois eu pulo 1, 2, 3, pulo nesse quarto, depois eu pulo 1, 2, 3, pulo no quarto, para ficar, olha, distribuído certinho, tá? Aí, você continua, olha, 2 correntinhas, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto. E assim, nós vamos fazer todo o nosso contorno. Trabalhamos, então, olha, todo o contorno, gente. Olha, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Chegamos aqui no finalzinho, olha, a gente iniciou com 5 correntinhas. Então, eu conto de baixo para cima. 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo, ajusto, faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha. Essa pontinha, a gente pode até esconder entre as correntinhas, olha. Tá vendo? Do ponto, que depois, quando a gente vem trabalhando, vai ficando escondidinha a ponta, certo? Então, aqui, como eu falei pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês. Eu iniciei aqui, olha, um espacinho de um, que eu pulei, olha, todos não pulo nenhum. Aqui eu pulei um, aí eu trabalhei, olha, 1, 2, 3. Aqui no quarto, olha, eu pulei, olha, um pontinho. Aí, depois eu trabalhei mais 1, 2, 3. E no de quarto, eu pulei um pontinho. Por quê? Para não sobrar, porque ia sobrar 3 pontinhos. E não tem como sobrar os pontinhos aqui, porque a gente precisa de um múltiplo de 9. Aqui atrás está a nossa pontinha, olha. Depois a gente vai... Quando trabalha as pontinhas, essa beirinha aqui, ela vai abrindo, tá, gente? Ela fez isso aqui devido a gente trabalhar essa carreirinha. Mas depois ela abre e fica retinho, ok? Não precisa se preocupar. Feito isso agora, a gente vai vir trabalhando com a nossa linha branca. Como eu falei aqui, eu estou usando a linha Duna. As cores vão ficar na descrição do vídeo. Aí, você pode estar usando o Max Color também. O número 4, certo? No lugar da Duna, você pode usar o Max Color número 4, Barroco Natural número 4, que também fica muito bom. Eu vou vir agora, olha, em um dos espacinhos de base. E vou trabalhar, olha, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e ainda nesse mesmo espacinho de base, eu trabalho 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, certo? Uma correntinha e um ponto baixo, no mesmo espacinho. Então, em cada espacinho, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Vou no meu próximo espacinho, fazendo a mesma coisa, olha, um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e um ponto baixo.
vou no próximo espacinho, novamente a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Uma correntinha. E no mesmo pontinho, no espacinho, um ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência de repetições por 9 vezes. E eu volto já com os 9 pronto. Então, olha aqui. Trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha. Trabalhei o ponto baixo. Aqui, certo? Eu vou virar, gente, olha. Eu faço isso aqui, olha. Volto aqui. Eu vou passar minha agulha, olha. Vou contar 1, 2, 3, eu vou passar bem nesse meinho. Temos um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro. Eu vou passar no meinho dos dois, certo? Então, olha aqui. Eu viro. E conto. 1, 2, 3. Bem no meinho, olha. Tá vendo? Passei a minha agulha lá, laço a minha linha, ajusto bem, faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, eu venho no meu próximo espacinho e continuo, olha, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos novamente. E vou continuar trabalhando a mesma coisa que a gente fez nesses outros, por 4 vezes, ok? Então, olha aqui, trabalhei. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou no próximo, que é o quinto espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. 1, 2. Concluí o segundo pontinho, eu venho nessa florzinha que tá pronta, olha. Eu pulo a primeira de dentro para fora e venho na segunda, no pontinho do meio, olha. Temos 3 pontinhos, eu laço do meio, levo a minha agulha, olha. Só faço isso aqui, ó. Pega essa argolinha, olha aqui. Faço só isso aqui. Fiz isso aqui, aí eu trabalho mais um pontinho, porque a gente trabalhou 2, formando os 3 pontinhos. Certo? Faço uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar mais 4 motivos completinho, ok? Então, aqui, olha, tá vendo? Ficou, olha, 1, 2, 3... E a quarta aqui a gente emendou, ok? Não, a quinta, olha, 1, 2, 3, 4, e a quinta a gente emendou. Agora, eu trabalho mais 4. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui, nesses 4 que a gente trabalhou? Então, eu vou contar 1, 2, 3 e venho com a minha agulha, olha. Nesse, olha, 1, 2, 3, e passo o pontinho aqui, a agulha aqui e faço um ponto baixo, olha. E eu viro, faço isso aqui. E vou lá, olha. Conto 1, 2, 3, entre o terceiro e o quarto, olha. Levo a minha agulha, tá vendo? E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo lá, eu volto aqui e faço um ponto baixo e vou trabalhar agora mais 4 motivos, para no quinto a gente emendar de novo, olha. E assim a gente vai formando as nossas florzinhas. Trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu trabalho um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, eu solto, deixo a minha argolinha lá, venho aqui nessa florzinha, na segunda pétala, de dentro pra fora, olha, uma, na segunda, eu venho no pontinho do meio, passo a minha agulha aqui, pego essa argolinha, certo? Olha, e passo por dentro do pontinho, ficando assim. Aí, eu volto lá no meu espacinho, faço mais um ponto alto para completar o terceiro, uma correntinha, um ponto baixo. Vou no próximo e vou trabalhar novamente mais 4 motivos. Trabalhei, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Aí, eu venho aqui, olha, tá vendo? Que aqui, quando a gente fecha aqui com a florzinha anterior, olha, fica 1, 2, 3, 4. Porque a quinta a gente emendou. Aí, eu venho aqui, olha, conto 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta. Eu viro, olha, faço isso aqui. E conto 1, 2, 3. Olha, bem no meio, entre um ponto baixo e outro, olha. Levo a agulha, laço a minha linha,
faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo lá, unindo uma florzinha com a outra, volto com um ponto baixo e continuo trabalhando. E assim a gente vai fazer, olha, eu fiz 9 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, virei e prendi, olha, no terceiro motivo. Depois eu fiz 4, 1, 2, 3, 4, no quinto eu vim e fiz a união, olha, no quinto, olha, 1, 2, 3, 4, no quinto eu fiz a união de pétala com pétala, olha, tá vendo? 1, 2, 3, certo? 4 no quinto, eu vim unir, tá vendo? Pulei a primeira pétala e uni na segunda. E depois eu trabalhei mais 1, 2, 3, certo? 4, vim aqui e fechei. Então, eu emendei aqui, trabalhei mais 4 e fechei lá para formar a florzinha. Depois, eu trabalhei mais 4 no quinto, olha, 1, 2, 3, 4 na quinta e eu fechei aqui, certo? Emendei na quinta. Depois, eu trabalhei mais 1, 2, 3, 4 e formei a florzinha. Então, você vê que é um múltiplo de 9, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente precisa de um múltiplo de 9. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições, certo? E eu volto já finalizando para explicar como fazer a última florzinha, ok? Então, aqui, olha, chegamos na nossa última florzinha, olha. Trabalhamos 1, 2, 3, 4, na quinta a gente emendou. Depois, nós vamos trabalhar mais 2 motivinhos. No terceiro motivo, depois da emenda, você trabalha, olha, os 2 pontinhos. Aí, você vem aqui, olha, nessa florzinha, pula a primeira de dentro para fora e vem nessa, olha, no pontinho do meio. Pega essa correntinha aqui, do segundo pontinho do motivo, olha, passa aqui, olha, emendou. Feito isso, você volta lá no mesmo espacinho e conclui o motivo com um ponto alto, certo? Olha lá. Uma correntinha e um ponto baixo. Olha aqui, tá vendo? Então, fica 2, olha. 1, 2, 3, 4, emendamos. Trabalhamos mais 2, emendamos na primeira florzinha inicial. Feito isso, você vai no último motivo, olha, e trabalha um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, um ponto baixo, certo? Você vê que a nossa florzinha tá aberta. Fez o ponto baixo aqui, aí você vem, olha, conta 1, 2, 3, passa a agulha lá, olha, faz um ponto baixo, fez um ponto baixo lá, aí você vem nesse primeiro pontinho inicial, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha e vamos cortar a pontinha, puxar e amarrar. Então, a última florzinha, olha, você emenda na sua direita, trabalha 2, emenda o próximo na primeira florzinha inicial. Faz o último motivo, vem aqui, trabalha um ponto baixo, juntando, fez o ponto baixo aqui, você volta e emenda com um ponto baixíssimo, ok? E olha aqui como fica lindo o nosso trabalho, gente. Olha que amor. Agora, a gente vai continuar fazendo as nossas pontinhas. Olha, do mesmo jeito que nós trabalhamos essa pontinha, a gente vai trabalhar as outras. Olha, temos 2 correntinhas e 24 pontos altos, certo? Então, eu venho aqui, eu pulo o primeiro pontinho alto, começo no segundo, laço. E trabalho 3 correntinhas. Trabalhei as 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Eu vou trabalhar agora 22 pontos altos. Eu pulo o primeiro e pulo o último. Então, vou fazer 22 pontinhos, ponto sobre ponto. Olha aqui, trabalhei os 22 pontos.
certo? Deixando o primeiro e o último. Eu faço uma correntinha, vou virar, certo? Aí eu pulo o primeiro pontinho, venho no segundo. E vou subir com 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar 20 pontinhos. Trabalhamos 22 na carreira anterior, agora nós vamos trabalhar 20. Chegamos aqui, olha, deixamos um pontinho sem trabalhar. Eu faço uma correntinha. Agora, a partir dessa terceira correntinha de diminuição, a gente começa a pular os 2 primeiros e os 2 últimos. Olha, eu pulo o primeiro, venho no segundo e começo no terceiro. 3 correntinhas, e agora eu vou trabalhar 16 pontos altos, certo? Trabalhei 16 pontos altos, faço uma correntinha, viro novamente, pulo o primeiro e o segundo, vou no terceiro, agora eu trabalho 3 correntinhas e vou trabalhar 12 pontos altos. Trabalhei os 12 pontos altos, faço uma correntinha, viro novamente, pulando o primeiro, o segundo e venho no terceiro. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos altos, sempre contando com a primeira correntinha, tá? Trabalhei 8 pontinhos, faço uma correntinha, viro novamente, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, 3 correntinhas, e vou trabalhar, contando com as 3 correntinhas, 4 pontos altos. Olha, 3, 4, faço uma correntinha, corto uma pontinha, e vamos começar a nossa próxima pontinha. Olha aqui como vai ficando, certo? Como eu falei, essa carreira vira quando você faz a florzinha. Só que depois que você vai trabalhando as pontinhas, olha, ela vai abrindo. Então, aqui nós temos na base 24. Começamos a diminuir um de cada lado, trabalhamos 22. Na próxima, um de cada lado, 20. Na próxima, diminuímos 2 de um lado, 2 do outro, então trabalhamos 16. Na próxima, 2 de um lado, 2 do outro, 12. 2 de um lado, 2 do outro, 8. E a última, finalizamos com 4. E assim nós vamos trabalhar por 8 vezes essa mesma sequência de repetições. E olha aqui, trabalhamos todas as nossas pontinhas. Tá vendo como ele fica abertinho? Olha aqui do outro lado. Olha que lindo que ele fica. Chegamos aqui na nossa última pontinha, a gente não corta, tá? Eu faço uma correntinha, venho na cabecinha do ponto e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3, laço a quarta, um ponto baixo, deixando uma correntinha. Aí, eu faço uma correntinha, venho no último pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 3, laço a quarta com um ponto baixo, formando um ponto picô. Uma correntinha, vem aqui, olha, na cabecinha do ponto. Agora, a gente vai fazer isso aqui, olha, em cada carreirinha, olha. Prendi na cabecinha da próxima carreirinha do ponto, aí eu venho novamente, 1, 2, 3, 4, lá é 5, laço a quarta, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E assim eu vou fazer em cada carreirinha para alcançar o meinho. Então, olha aqui, eu fiz o picôzinho para cada carreirinha, olha. Feito isso, olha, chegou no meinho aqui, eu faço 5 correntinhas, pulo 3, laço a quarta, deixando uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, sobre essas 2 correntinhas de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, eu continuo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 3, laço a quarta, uma correntinha, vem aqui, olha, na cabecinha do ponto, um ponto baixo. Então, do mesmo jeito que eu desci aqui, eu vou subir desse outro lado, ok?
Olha aqui, subi fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz na direita, tô trabalhando o lado esquerdo. Eu venho aqui, ó, faço meu picôzinho, prendi no primeiro pontinho aqui, fiz o picôzinho, prendi no último, olha, do mesmo jeito que a gente fez esse aqui. E aí, a gente vai trabalhar todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, fazendo o acabamento. Vem aqui, olha, no seu primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, vai trabalhar uma correntinha e cortar a pontinha. Essa pontinha você amarra ela bem puxadinho e esconde no avesso entre os pontos, certo? Depois que você faz todo o contorno, que você esconde a ponta, olha, depois é só cortar a pontinha. Olha que lindo, gente, que fica. Fica maravilhoso o nosso suplazinho. Agora, eu vou virar ele, olha, tá vendo aquela beirinha que vira quando você vai fazer a florzinha? Você vai fazendo as pontas, ele fica abertinho, olha, ele fica bonito, mesmo se você fazer ele assim, olha, só assim, sem as florzinhas, ele já fica maravilhoso. Gente, está pronto o nosso trabalho de hoje. Eu espero, mas espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu joinha, que é o seu like, seu comentário, compartilhar, né? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalhinho aqui no YouTube, certo? Então, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.